Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. O meu nome é Theo Trevisani, sou aluno de agronomia da UFPR e hoje trago para vocês esse vídeo referente à comparação da infiltração da água em ambientes urbanos e rurais e suas implicações práticas. Para a gente começar, é muito importante entender o que é infiltração. E basicamente é a entrada da água no solo pela superfície, separando a parte que escoa da que infiltra. E esse processo é muito importante porque influencia diretamente na recarga de aquíferos, na manutenção do fluxo dos rios, na redução da erosão e também participa ativamente dos processos pedogenéticos. Hoje, o principal problema da infiltração é nas áreas urbanas, onde o crescimento das cidades vem reduzindo as áreas verdes e aumentando a impermeabilização do solo por avenidas e edificações. Com isso, a água da chuva deixa de infiltrar e passa a escoar superficialmente em maior quantidade. Isso altera o ciclo hidrológico e gera implicações. Já em áreas rurais, normalmente encontramos uma maior infiltração por conta da melhor estrutura do solo e da presença de cobertura vegetal. Solos mais porosos facilitam a entrada e movimentação da água, além de que a vegetação, a matéria orgânica e a fauna do solo também ajudam bastante nesse processo. Essa infiltração é fundamental para a recarga dos aquíferos e para a manutenção da umidade do solo. E isso é extremamente importante no meio agrícola porque influencia diretamente a disponibilidade de água para as culturas e o planejamento da irrigação. Para que o solo esteja adequado para a infiltração, é essencial que boas práticas sejam realizadas. Aqui eu tenho alguns exemplos, como o plantio direto e a rotação de culturas, que mantêm a estrutura do solo e protegem contra a erosão. Porém, práticas inadequadas, como o excesso de mecanização, pisoteio excessivo e queimadas, compactam o solo, reduzem a porosidade e dificultam a infiltração. Agora, para comparar os dois meios, eu trouxe uma maquete bem interessante da exposição de solos aqui da UFPR, onde nela a gente consegue visualizar bem a diferença entre os dois ambientes. Na maquete da esquerda, que é o meio rural, observamos a cobertura vegetal presente, melhor estrutura, horizontes bem definidos e maior infiltração. Já no ambiente urbano, que é a maquete da direita, a superfície está coberta por edificações e vias, o que dificulta muito a infiltração, então a gente observa o solo bagunçado, compactado e impermeável. Agora, trago um estudo realizado na cidade de Teresina, no Piauí, para exemplificar na prática o cenário urbano. Nele, foi medido os impactos da urbanização sobre a infiltração entre 1991 e 2018, onde na cidade a urbanização foi de 116,84% no período, como pode ser observado pelo mapa. A gente tem então em vermelho a área de infraestrutura urbana e a gente observa que ela praticamente dobrou de tamanho nesse tempo. E esse aumento da urbanização teve um impacto direto na infiltração e no escoamento superficial, onde, segundo o estudo, a infiltração teve uma redução de 6,5% e o escoamento superficial teve um aumento de 7,2%. Essas alterações trazem várias consequências. A redução da infiltração diminui a recarga dos aquíferos e pode gerar secas. Além disso, o aumento do escoamento superficial favorece enchentes, erosão urbana e transporte de poluentes para rios e lagos. Que a gente tem um exemplo de uma seca, né, que causou pela falta de recarga dos aquíferos, e aqui um exemplo de assoreamento, né, que é pelo transporte de sedimentos para o fundo de um rio. Acabou acontecendo isso. No cenário rural, o estudo que eu trouxe foi realizado em Capão Alto, em Santa Catarina, e ele comparou diferentes usos do solo, como floresta natural, plantio de pinos, integração lavoura-pecuária e campo natural com queima. Os resultados do estudo mostraram diferenças muito grandes entre os manejos. A floresta natural foi a que apresentou as maiores taxas de infiltração, muito por conta da ótima estrutura do solo proporcionada pela diversidade de árvores. Em segundo, veio o plantio de pinos, que também tem uma boa estrutura e boa infiltração. Em terceiro, a integração lavoura-pecuária, que apresentou uma baixa infiltração muito por conta do pisoteio animal, que causa compactação do solo. E por fim, o último foi o campo natural com queima, que apresentou taxas baixíssimas de infiltração, mostrando como práticas inadequadas degradam a estrutura do solo e reduzem drasticamente a infiltração. Como a gente pôde observar no estudo, quando o solo rural é bem manejado,
ocorre manutenção da recarga hídrica e maior disponibilidade de água para as plantas. Porém, quando há compactação, queimadas ou ausência de cobertura vegetal, surgem problemas como erosão, perda de nutrientes, assoreamento e redução da produtividade agrícola. Aqui temos um exemplo da seca no milho e de um solo compactado por mecanização. Bom, então os estudos mostram que os dois ambientes podem sofrer com baixa filtração, porém por motivos diferentes. No meio urbano, o principal problema é a impermeabilização. Já no meio rural, o problema está relacionado principalmente ao manejo inadequado do solo. Agora, falando um pouco das soluções para esses problemas, no ambiente urbano, a principal solução é a urbanização controlada e planejada. Então, sempre que for expandir uma cidade, urbanizar um local, sempre tem um ótimo planejamento. Também temos soluções como pavimentos permeáveis, jardins de chuva e telhados verdes, que ajudam a aumentar a infiltração e reduzir o escoamento. Já no meio rural, a solução é o manejo adequado do solo e da água, com práticas conservacionistas como plantio direto, rotação de culturas e manutenção da cobertura vegetal, que ajudam a preservar a estrutura do solo e melhorar a infiltração. Aqui temos um exemplo de plantio direto e de uma máquina descompactando o solo. Portanto, o manejo adequado do solo e da água é fundamental, tanto no ambiente urbano quanto no rural. Enquanto nas cidades isso ajuda a reduzir enchentes e melhorar o equilíbrio hídrico, no meio agrícola contribui para a produtividade e sustentabilidade da produção. Então, o meu vídeo é isso, aqui são minhas referências. Eu agradeço pela atenção, espero que tenham gostado do conteúdo e não deixe de acompanhar o canal da plataforma Moretti para mais conteúdos relacionados. Até o próximo vídeo.